pessoal, tudo bem? Professor Mário vos falando aqui, canal C de Cachorrão. Estamos de volta aí para falar agora um pouco sobre eletrodinâmica, associação de resistores. Então nessa aula a gente vai trabalhar associação em série, associação em paralelo e associações mistas, ok? Então vamos lá. Primeiro detalhe nesse tipo de associação, né, associação de um resistor, é você pensar o que é um resistor. O resistor então é um dispositivo que pega a energia elétrica e transforma em energia térmica. Tudo bem? Aquecimento, tá? Isso aí você pode pensar no resistor do chuveiro, enfim, você pode pensar em resistores protetores de circuito, né? Adaptadores do circuito, esses resistores. E também você pode trabalhar com um resistor desse, seja uma lâmpada, seja um equipamento, enfim, seja alguma coisa que está ligado no seu circuito. Para que a gente possa conversar de tudo isso, a gente precisa postular algumas coisas. E a primeira delas seria o que é um nó em um circuito. Um nó, pessoal, é um ponto no qual ocorre a divisão de corrente elétrica. Ou seja, vem a corrente aqui, ela se divide, por exemplo, aqui em duas partes, não necessariamente iguais. A gente vai ver isso depois, tá? Vou até colocar um exemplinho mais para o final. Eu vou dividir ela em duas partes e, posteriormente, elas vão se juntar em um outro nó. Então, se eu chamei esse nó de A, esse nó é B, e elas vão seguir, né? A corrente segue também valendo I. Tudo bem? Então, o nó é um divisor de correntes. Beleza. A primeira associação que nós vamos utilizar aqui hoje é a associação em série de resistores. O que acontece na associação em série? Você não tem um nó. Então, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, 3 resistores associados em série. Você percebe que isso aqui podia ser muito mais. A corrente elétrica que entra no circuito vale I, e ela passa com esse mesmo valor de I em todos os elementos e vai embora. Então, a primeira característica que nós colocamos na associação em série é que todos os elementos estão ligados, né, e possuem a mesma corrente elétrica na associação em série. Beleza? Todo mundo com a mesma corrente. Beleza. Qual que seria a ideia da DDP? E aí que é importante. A DDP aqui, pessoal, ela vai se dividir. Então, se o meu circuito inteiro é alimentado com U, aqui vai ficar um pedaço, outro pedaço e outro pedaço. O 1, o 2 e o 3. Na verdade, se eu somar todos esses pedaços, eu vou acabar tendo a minha DDP no final. Isso aqui é legal, por exemplo, naquelas lampadinhas de árvore de Natal que a gente tinha antigamente. Você tem até uma questão da FUVEST, uma da Unesp com essa situação também. Você tem 100 lâmpadas associadas em série naquele sistema e ele é colocado em 110 volts, numa tomada em 110. Então o que vai acontecer? Esses 110 volts vão ser divididos em 100 lâmpadas. Cada lâmpada então vai ficar com 1,1 volt. Cada lâmpada vai ficar com um pedacinho dessa voltagem total, ok? E por fim, a resistência equivalente do meu circuito, ou seja, eu vou usar trocar todo esse sistema por um único resistor, ok? Então eu somo todas essas resistências para que a gente possa efetuar aqui o cálculo no final. Então a resistência equivalente numa associação em série é a soma de todos os resistores que estão operando ali. Uma dica importante, se por um acaso esse cara aqui se queimar, então imagina que isso aqui são lâmpadas, queimou essa lâmpada, todo o sistema para. Não é todo o sistema que queima, né? Não é isso. Vai queimar essa lâmpada, então seria como se eu tivesse uma abertura do meu circuito aqui nesse ponto. Não funciona nada nem antes e nem depois disso daqui, ok? Então eu queria fazer rapidamente com você a questãozinha número 1 aí do nosso módulo, né? Esse módulo aí, pessoal, do ângulo, né? Do material alfa rosa, ok? Nós estamos aqui no módulo 3940, na apostila 5, ok? Então eu queria fazer a questãozinha número 1 da FUVEST, junto aí com você, para que você veja como que a coisa se resolve aqui, tá bom? Então abri ela aqui, vamos fazer a questãozinha aí. Então, pessoal do material do ângulo aí, o alfa rosa, na apostila 5, nas aulas 39 e 40, eu vou fazer aqui o número 1. Então, aulas
39 e 40. Número 1 da FUVEST. Rapidamente vou fazer o desenho dele aqui. Então eu tenho uma fonte, certo? Tem uma fonte aqui, tenho um resistor aqui e tenho também um LED que está sendo colocado aqui desse outro lado do circuito. A nossa fonte, o nosso resistor e o nosso LED. Então o exercício diz o seguinte, ó. Atualmente são usados LEDs na iluminação doméstica. LEDs são dispositivos semicondutores que conduzem a corrente elétrica apenas em um sentido. Na figura, há um circuito de alimentação de um LED de 8 watts. Então, a potência do LED eu vou chamar de PL, 8 watts, e que opera com 4 volts. Então, o U no LED é de 4 volts. Ok? Sendo dimensionado ou alimentado por uma fonte de 6 volts. Então, o U da fonte é de 6 volts. Tá certo? Então, você está percebendo aí comigo que a fonte ela fornece mais EDP do que o LED precisa. Então, ele quer saber qual é o valor da resistência R que tem que associar em série ao LED para que ele funcione nominalmente. Tá certo? Então, vamos pensar o seguinte, né? Se essa minha associação aqui, ó, eu fizesse o sentido da minha corrente elétrica, ó, do menos para o mais, a minha corrente vem, passa, vira e fecha. Tá certo? Não tenho nenhum nó perdido aqui na história. Então, o que vai acabar acontecendo? Isso é uma associação em série. O que eu posso pensar? Se o meu LED ele está recebendo 4 volts de DDP, então, e a fonte fornece 6, na minha resistência, a DDP que tem que chegar nela vai ser de 2 volts. Beleza? Então, vamos pensar aqui no LED primeiro agora. Ó. Qual que é a corrente no LED? Eu posso utilizar a equação do π, que a gente já viu aí um pouco para trás, né? Potência igual a corrente vezes DDP no LED. Então, a potência do LED é 8, a corrente eu estou procurando, e o U no LED é de 4 volts. Então, o I vai dar 8 dividido por 4, 2 amperes de corrente. Então, essa corrente de 2 amperes, ela está passando tanto pelo resistor quanto pelo LED. Então, vamos pensar agora no nosso resistor. O que nós vamos ter agora no nosso resistor? Vamos pensar o seguinte, U igual a RI. Qual que é o U que está no resistor? 2 volts. Porque eu tenho a divisão da DDP aqui entre eles, né? É igual a resistência vezes a corrente. A corrente é 2 também. Então, a resistência do nosso resistor vai ser de 1 ohm. 1 ohm. E a gente fica, portanto, com a alternativa, a letra A. Belezinha? Então, a situação legal, exercício da FUVEST, primeira fase, para você perceber aqui que eu estou associando em série os elementos, eu tenho a divisão da DDP entre eles ali. E agora aqui, senhores, nós vamos lá falar o segundo tópico, que seria a associação em paralelo de resistores. Na associação em paralelo eu tenho um nó, ou seja, eu tenho a divisão da corrente elétrica. Então imagine aqui, eu coloquei 3 resistores genericamente aqui no nosso sistema, tá certo? O que eu vou acabar pensando? A minha corrente está entrando aqui, isso aqui está ligado numa fonte, numa bateria, numa DDP aí qualquer, ok? E dessa maneira eu tenho a minha corrente entrando, chegou nesse nó, ela vai se dividir, tá certo? Daqui a pouquinho a gente comenta melhor como é que pode ser essa divisão. Por enquanto, pense o seguinte, pode ser qualquer valor que está entrando aqui para cada um deles, tá certo? Mas está dividindo. E o que dividiu, depois ele se reúne aqui nesse nó e vai embora fechando o circuito. E esse circuito está alimentado com a DDP igual a 1. Bom, então se eu tenho a divisão de corrente, uma coisa primordial na associação em paralelo é que todo mundo tem a mesma DDP. Isso é legal na sua casa, né? Na nossa casa a gente tem todo mundo estando ligado em 220 ou 110, está todo mundo em paralelo, ok? Vamos pensar todos os equipamentos 110, como um exemplo único aí, todo mundo associado em paralelo. Isso é interessante porque se um cara queimar ou se você desligar um desses caras, continua o resto do circuito funcionando normalmente. E olha o que é legal, não vai afetar o funcionamento dos outros. Ou seja, questão clássica de FUVEST. Você tem aqui 3 lâmpadas em paralelo, eu venho aqui e desligo essa. As outras vão brilhar mais? Não. Por quê?
Porque você vai ter um redimensionamento da corrente que está chegando no circuito. Você vai ter um redimensionamento, então, da resistência equivalente. Isso é questão chave. Pensa sempre, eu gosto muito de falar isso, né? Pensa sempre aquilo que você tem na sua casa. Se você desligar a luz do banheiro, a luz do seu quarto aqui não fica mais forte. Se você ligar a televisão, essa luz aqui não fica mais fraca. Tudo bem? Então, todo mundo brilha igual, todo mundo está funcionando da maneira que deveria. Ninguém vai funcionar mais porque tem um cara a mais ou a menos. Tudo bem? Bom, com relação à resistência equivalente, a fórmula geral, resistência 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, é o somatório dos inversos das resistências, ok? Casos particulares, o primeiro deles, dois resistores em paralelo, eu faço o produto pela soma. Então, um exemplo daqui, ó, se eu quiser achar o equivalente desses três, ou eu aplico essa situação que nós colocamos aqui, ou eu posso achar o equivalente disso, tudo bem? E com esse equivalente fazer novamente o equivalente com o de baixo, e aí eu finalizo a história. Uma dica importante que eu te dou, vou fazer aqui em cima, se eu tiver N resistores em paralelo, então olha só, N resistores idênticos, certo? Em paralelo. Como é que isso aqui fica? Como é que isso aqui vai ficar? Bom, a minha resistência equivalente vai ser o valor de um dos resistores dividido pela quantidade deles. Isso é uma coisa legal, né? Porque a gente vai sempre pensar na seguinte ideia. A associação em paralelo, comparativamente com a associação em série, ela tem uma resistência equivalente bem menor. Se você tem menos resistência, você concorda comigo que eu tenho uma corrente maior? Isso é uma coisa legal de se pensar, né? Olha só um exemplinho, que por exemplo a VUNESP gosta muito. Olha lá, se eu tiver 3 resistores em série, qual a resistência equivalente deles? Se cada um vale R? 3R. E se eu tiver esses 3 aqui, ó, em paralelo? Bem rabiscadinho aqui, né? Olha lá, R, R e R. Qual a resistência equivalente aqui, então? R dividido por 3. Certo? Então, em série, eu tenho os 3 resistores, em paralelo, R sobre 3. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Como eu estava falando, né? Se eu diminuo a minha resistência, eu acabo aumentando a minha corrente elétrica. Processo inverso. Se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente elétrica. Obviamente, se eu tiver para uma mesma fonte, ok? Então, fica ligado aí com esse tipo de situação. Numa associação em paralelo, isso é muito comum, tá certo? Vamos aqui, ó, criar um exemplinho para você ver essa ideia aqui também, ó. Olha só, vou colocar aqui 3 resistores em paralelo, fazer um desenho rápido aqui, tá certo? Essa questão também clássica de PUC, Mackenzie, FUVEST também pode aparecer, ok? Você pode ter essa situaçãozinha aí pra gente, tá? Então olha só, vamos colocar aqui, eu tenho uma determinada corrente aqui chegando, ok? Aqui eu vou falar que é 20 ohms, aqui vai ser 10 ohms e aqui 40 ohms, tá? Eu sei que está chegando neste cara aqui do meio, tá? Vamos trocar aqui, ó, vamos colocar 5 aqui, tá bom? Só para ficar um pouquinho diferente. Neste cara aqui do meio está chegando 2 amperes. Quanto que chega lá em cima? Bom, quanto que chega lá em cima? Aqui em cima eu tenho a resistência menor do que aqui no meio, ou seja, a resistência aqui de cima é metade daqui de baixo. Então, se aqui eu divido a minha resistência por 2, automaticamente a minha corrente eu aumento 2 vezes. Então, a corrente que está passando aqui é uma corrente de 4 amperes. Ao passo que daqui para cá eu dividi a minha, eu multipliquei a minha resistência por 4,
eu estou dividindo então a minha corrente por 4. Então aqui está passando meio ampere. Então a minha corrente total vai ser 4 com 6 com meio, 6,5 ampere. Tá certo? Porque todos eles estão associados em paralelo, todos eles possuem, portanto, a mesma DDP. Tudo bem? Então, situação legal aqui para a gente poder pensar nessa ideia de proporcionalidade aqui entre as situações. Para a gente fechar nossa aula, pessoal, eu queria fazer essa questãozinha número 3, questão do Enem, né, do cone do sorvete ali, muito bonita a questão, você deve ter lido ela. E nós temos aí desenhado por grafites diferentes e cada um deles tem uma resistência diferente. Então ele quer saber qual é a razão entre o resistor AB equivalente pelo resistor BC. Então o primeiro passo, pessoal, nesse tipo de exercício, é você reconstruir esse circuito de maneira a colocar um exercício plano, né? Uma malha plana para você trabalhar. Tudo bem? Então vamos criar o AB primeiro. Então vamos lá no AB, tá certo? O que nós temos no AB? Olha só. Eu tenho aqui, ó, vamos colocar o ponto A e o ponto B ali do outro lado. Bom, no ponto A, entre o AB, eu tenho primeiramente esse resistor de 20 kΩ. Você pode trabalhar com 20 ohms sem nenhum problema, tá? Aqui em cima, também em paralelo com ele, um de 5 kΩ. Se quiser trabalhar com 5 ohms também daria na mesma. E esse aqui, ó, entre A e o B, que passa pelo C, o C não é um nó. Esses dois resistores aqui, eles estão em série. Então, você concorda comigo? Isso aqui seria uma curva de circuito, olhando por aqui. Então, dessa maneira, o que eu tenho aqui? Que esse de 10 está em série com esse de 10. Somando dá 20, que está em paralelo no fim com esse cara aqui. Então, aqui está em paralelo também. Tá certo? Como é que vai ser a nossa resistência equivalente, pessoal? Vamos lá, ó. Esses dois caras, eles estão em paralelo e eles são iguais. Então é 20 dividido por 2, dá 10. Tudo bem? Então a resistência equivalente final dessa história, vamos colocar R de AB, seria esse de 10 aqui em paralelo com esse cara. Ou seja, produto pela soma. Então isso aqui vai dar 50 dividido por 45. Simplificando por 5, isso dá 10 nonos de ohms. E deixa quieto aí. Depois a gente volta, tá certo? Depois a gente volta aí na nossa situação. Bom, pensando agora no resto aqui do nosso sistema, tá certo? 10 terços, né, pessoal? Dividir aqui por... Vamos lá, vamos fazer a continha aqui de novo, né? Tem uma falha aqui de conta, ó. Esse cara dá 10, tudo bem? Vai dar 10 aqui. Então eu vou acabar associando esses dois caras em paralelo. Deu 10 aqui, ok? Dando esse 10 está em paralelo com o de 5. Então é produto pela soma, certo? Se eu dividir por 5 em cima e embaixo, dá 10 nonos de ohms. Tá certo aqui, ok? Muito bem. E aí, o que a gente vai ficar aqui na nossa historinha? Vamos ver o próximo ali, ó. O outro exercício vai ser o quê? O outro exercício você vai pegar aqui, então, pelo BC, ok? Pelo BC, no caso é quiloohm aqui, né? Pelo BC, o que eu vou ter aqui na nossa situação? Eu vou ter associado, olha só. Vamos colocar o nosso BC aqui, ó. Eu tenho 10. Tá aqui o nosso B. Aqui está o nosso C, ok? Eu tenho 10 aqui. 10 quiloohms. Tá certo? Está associado nesse ponto. Certinho? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, ó. Achei o meu equívoco aqui na conta. Aqui é 15, né? Muitas vezes o 10 mais 5 dá 45, mas normalmente é 15, ok? Então, simplificando por 5 aqui dá um 3. Então, sorry aí, beleza? Olha só, vamos pegar o trecho BC agora. Olha só. Trecho BC, o que acontece? Esse cara aqui está em paralelo com o resto. Mas quem que é o resto? O resto tem um ponto A aqui no meio, que ele está dividindo em dois ramos aqui, ó, para eu fechar no ponto B. Então, seria o desenho esquemático mais ou menos desse jeito. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu acho quem é o equivalente desses dois. Vamos lá, ó. Produto pela soma deles, certo? Então, vai dar, ó, 100, né? 4 ou 5 vezes 20 dá 100. Dividido por 25, isso dá 4. Aí agora, então, o que eu tenho? Eu tenho 4 mais 10, então,
4 mais 10, que é 14, que está em paralelo com 10. Então, a resistência equivalente desse trecho, que eu vou chamar de BC, vai ser produto, que é o 14 vezes 10, dividido pela soma, que é o 14 mais 10. Então, dá 140 por 24. Vou simplificar por 4, dá 35 sobre 6 ohms. O que o cara pediu no meu exercício para finalizar a história? R de AB por R de BC, ou seja, 10 terços dividido por 35 sextos. Inverte multiplicando, 6 aqui sobre 35. Eu simplifico aqui e aqui fica um 2. E simplifico aqui e aqui. Aqui dá 7, né? Simplifico por 5. E aqui dá um 2. Então isso aqui vai dar 4 sétimos. Né? Não tem unidade de medida, porque você tirou o quilo-ohm. E esse cara, portanto, dá a alternativa letra B. Então isso aqui, pessoal, seria uma associação mista de resistores. Ok? Uma associação mista de resistores que você tem que nomear, né? Embora os nós já tenham nome, mas você normalmente nomeia esses pontos para que você construa o circuito no fim da história. Belezinha? Então tamo junto, você já consegue fazer a tarefa, dá para se divertir tranquilo. Qualquer problema nós estamos aí. Belezinha? Valeu, senhores, e até mais!